O segredo da serpente no Éden. Uma revelação surpreendente. Você já ouviu a história da serpente no jardim do Éden? Aquela que enganou Eva, levou à queda da humanidade e mudou o curso da história. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre essa história está incompleto? E se a serpente não fosse apenas uma cobra comum? E se por trás daquela figura estivesse um ser muito mais perigoso, um ser espiritual, brilhante, sedutor e com intenções sombrias? Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas do texto original em hebraico para revelar um segredo que ficou escondido por séculos. Mais do que uma história infantil. O que o livro de Gênesis realmente diz sobre essa serpente vai surpreender e talvez até chocar você, porque o que está por trás dessa figura não é só uma história infantil sobre desobediência, mas o início de uma batalha cósmica entre luz e trevas, entre Deus e um inimigo astuto. Fique comigo até o fim desta apresentação, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua visão sobre o Éden, o pecado original e o plano de redenção revelado desde o princípio. A versão simplificada que conhecemos. Desde pequenos, ouvimos a história da serpente no Éden como algo simples e direto. Uma cobra aparece no jardim, fala com Eva, convence ela a comer o fruto proibido e pronto, o pecado entra no mundo. Eva é a enganada, Adão é o cúmplice silencioso e a serpente. Bem, ela é só uma cobra maliciosa usada por Satanás para causar a queda da humanidade. Simples, não é? Na escola dominical, em livros ilustrados e até em filmes, essa imagem ficou gravada na nossa mente. Uma cobra enrolada em uma árvore sussurrando mentiras no ouvido de Eva. Perguntas que ninguém faz. Por que Eva não ficou assustada ao ver uma cobra falante? Ela conversou com tanta naturalidade com esse ser, sem demonstrar qualquer sinal de medo ou surpresa. Por que Deus criaria um animal com capacidade de falar? Um animal com capacidade de raciocinar e desafiar diretamente a ordem divina parece inconsistente com o resto da criação. O que está por trás dessa história? Essas perguntas geralmente passam despercebidas, porque fomos ensinados a aceitar essa história ao pé da letra. Mas e se houver muito mais por trás disso? E se o que chamamos de serpente não fosse apenas um animal, mas uma entidade muito mais poderosa, disfarçada? Para descobrir a verdade, precisamos olhar para o texto original, o hebraico. E o que ele revela é surpreendente. O mistério da palavra hebraica. Para entender quem realmente era a serpente no Éden, precisamos voltar ao texto original da Bíblia, escrito em hebraico. No capítulo 3 de Gênesis. A palavra usada para serpente não é qualquer palavra genérica, é uma palavra específica, nachas, transliterada como nachas. E é aí que o mistério começa a se revelar. Os múltiplos significados de nachas. Serpente. Sim, ela pode significar serpente no sentido literal, o animal que rasteja. Brilhante. No hebraico antigo, nachas também pode significar brilhante ou resplandecente como algo que brilha com luz sobrenatural. Encantador. Está ligado ao verbo praticar encantamento ou feitiçaria, ou seja, um ser que engana, que seduz, que manipula através da fala e da aparência. Então, pense comigo. Estamos falando de uma palavra que pode significar não apenas um animal, mas também um ser radiante e encantador, com poder de persuasão e linguagem. Isso muda completamente o cenário da história. Mais do que um réptil comum. E quando o versículo diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, isso sugere inteligência, sagacidade e até mesmo consciência espiritual, algo que não se encaixa na descrição de um simples réptil. Além disso, no mundo antigo do Oriente Médio, o brilho, a luz era frequentemente associado à natureza divina. Seres espirituais, como anjos e querubins, eram descritos como resplandecentes, como estrelas ou tochas flamejantes. Isso reforça ainda mais a ideia de que o Nachas pode ter sido um ser angelical caído e não uma cobra qualquer. E agora começamos a ver o texto de Gênesis. Talvez nunca tenha pretendido que víssemos esse ser como um animal comum. Ao usar a palavra Nachas, o autor pode estar nos conduzindo a entender que aquela serpente era, na verdade, um ser espiritual poderoso, disfarçado, usando sua beleza, sabedoria e palavras para enganar, exatamente como Satanás é descrito em outras partes da Bíblia. A serpente era Lúcifer. A partir daqui, a história começa a tomar um novo rumo. E a pergunta que fica é: será que a serpente do Éden era, na verdade, o próprio Lúcifer antes de sua queda final? Vamos seguir investigando. Agora que sabemos que o termo Nachas pode indicar algo além de um animal, surge uma pergunta inevitável. Será que a serpente no Éden era, na verdade, um ser espiritual, um anjo caído? Essa hipótese ganha força quando olhamos para outras passagens da Bíblia. Evidências em Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa.
Eras querubim ungido para proteger. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 13 e 15. Esse texto, embora direcionado a um rei humano, é entendido por muitos estudiosos como uma descrição velada de Satanás antes de sua queda. E olha os detalhes. Esse ser estava no Éden. Era glorioso, cheio de pedras preciosas e tinha um papel de proteção, um querubim, um dos tipos mais elevados de anjos. Mas ele se corrompeu, pecou, caiu. Esse mesmo personagem aparece de novo em Isaías 14 a 15, agora com outro nome, Lúcifer, o filho da manhã. A passagem descreve sua ambição de se exaltar acima de Deus, de subir ao trono do Altíssimo. E como resultado dessa arrogância, ele é lançado ao mundo dos mortos, derrubado da sua posição celestial. Conectando os pontos. Um ser no Éden. Com sabedoria, beleza e capacidade de enganar. Fala e raciocina. Desafia diretamente a Deus e seduz o ser humano com promessas. Comportamento rebelde. Não de uma cobra, mas de um ser espiritual que tinha autoridade e glória. E a Bíblia ainda reforça essa ligação. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo afirma: Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele não aparece como uma criatura horrível e assustadora. Ele se disfarça, ele engana com aparência de beleza e verdade. E isso se encaixa perfeitamente na figura que encontramos em Gênesis 3. A verdadeira identidade revelada. Diante disso, o que chamamos de serpente pode ter sido, na verdade, o próprio Satanás, agindo através de uma forma encantadora, radiante e convincente, exatamente como ele sempre faz. A serpente não era apenas o início da queda, era a manifestação da rebelião celestial, agora atingindo a humanidade. Por que Eva confiou na serpente? Uma das perguntas mais intrigantes dessa história é: por que Eva confiou na serpente? Pense bem, se uma cobra falasse com você hoje, sua primeira reação seria de medo ou no mínimo estranheza, mas Eva não demonstra nenhum sinal de espanto. Ela conversa com naturalidade, responde e até considera a proposta da serpente. Isso nos dá uma pista importante. Ela não estava lidando com um animal comum. Se, como vimos, a palavra hebraica nachas também significa ser resplandecente, isso pode indicar que Eva viu algo belo, majestoso, até confiável, um ser que não causava medo, mas sim admiração. O disfarce perfeito. Anjo de luz. Anjo de luz. E isso faz todo sentido com o que Paulo afirma em 2 Coríntios 11:14. Satanás se disfarça como anjo de luz. A aparência da serpente pode ter sido exatamente isso, uma ilusão gloriosa com aparência divina, algo que inspirava reverência. Inocência de Eva. Eva, recém-criada, vivendo em um ambiente de perfeição, nunca tinha presenciado o mal. Ela não conhecia a mentira, a traição ou o engano. Proposta sedutora. Quando esse ser brilhante aparece com palavras sedutoras e um discurso que parece trazer sabedoria, ela não tem motivos para desconfiar. E repare, a proposta da serpente não era algo abertamente maligno. Ela diz: vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não é uma promessa de destruição, mas de crescimento, de sabedoria, de elevação. Era o orgulho disfarçado de iluminação. E foi justamente isso que tornou o engano tão eficaz. Eva caiu porque confiou em algo que parecia bom, mas vinha de um coração corrompido. E é exatamente assim que o mal age até hoje. Não se apresenta como feio e assustador, mas como belo, sedutor e cheio de promessas falsas. O proto-evangelho, a primeira promessa. No meio de toda a tragédia que acontece no Éden, a queda, o pecado, a vergonha, a separação de Deus. Há um versículo que parece pequeno, mas carrega uma das maiores promessas de toda a Bíblia. É Gênesis 3:15. Um versículo que para muitos estudiosos é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A promessa de vitória. Esse versículo parece simples, mas esconde uma revelação poderosa. Deus está anunciando ali uma guerra contínua entre o bem e o mal, entre a linhagem da serpente, símbolo daqueles que seguem o caminho da rebelião, e a descendência da mulher, que aponta diretamente para um descendente específico, Jesus Cristo. A ferida no calcanhar. A serpente feriria o calcanhar, ou seja, causaria dor, sofrimento e até a morte na cruz. A cabeça esmagada. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Um golpe fatal, definitivo. O plano de salvação.
Essa é a promessa de que mesmo no auge da queda, Deus já estava anunciando o plano da salvação. Perceba a beleza disso. O primeiro pecado não é seguido apenas de condenação, mas de esperança. Mesmo quando o ser humano falha, Deus já aponta para a solução. O Messias prometido. O Messias viria, nasceria de uma mulher e restauraria tudo aquilo que foi perdido no Éden. Essa profecia percorre toda a Bíblia como uma linha invisível, unindo os livros, as histórias, os personagens. Desde os patriarcas até os profetas, todos esperavam por esse descendente prometido. E quando Jesus finalmente nasce, vive sem pecado, morre e ressuscita, ele cumpre essa promessa feita ali mesmo no primeiro capítulo da nossa tragédia. Gênesis 3:15. Não é apenas uma maldição contra a serpente, é a semente da esperança, uma prova de que Deus nunca foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano para esmagar o mal e restaurar o relacionamento com a humanidade. A rebelião celestial. A essa altura, já está claro que a serpente no Éden não era apenas um animal. Ela representa algo muito maior e mais profundo, a rebelião celestial contra Deus. Quando olhamos para toda a narrativa bíblica, percebemos que o Éden não foi o primeiro lugar onde a desobediência surgiu. Antes da queda do homem, houve uma queda no céu. Rebelião no céu. Isaías 14 e Ezequiel 28 nos mostram que um ser angelical, belo, poderoso, cheio de sabedoria, se exaltou em orgulho e tentou usurpar o trono de Deus. Queda do céu. Esse ser foi lançado do céu e sua rebelião passou a se manifestar também aqui na terra. Símbolo da oposição. A serpente, então, é o símbolo desse movimento de oposição, um agente do caos espiritual que deseja destruir tudo o que Deus criou como bom. Confirmação em Apocalipse. Em Apocalipse 12:9, essa conexão é explicitada. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. A guerra espiritual. Ou seja, a serpente do Gênesis é o próprio Satanás, o líder da rebelião celestial, agora atuando na terra para corromper a criação. E por que isso é importante? Porque mostra que o pecado humano não surgiu isolado. Ele faz parte de uma guerra espiritual muito maior. A queda de Adão e Eva foi mais do que uma escolha errada. Foi a entrada da humanidade em um conflito cósmico, onde a serpente, esse ser rebelde, tenta arrastar os filhos de Deus para longe do Criador. Assim, a serpente se torna o ícone da rebelião no céu, contra a autoridade de Deus, na terra contra o plano de redenção. E entender isso nos ajuda a ver que o plano divino de salvação não é apenas para nos perdoar, mas para derrotar completamente essa rebelião e restaurar todas as coisas. Jesus, o segundo Adão. A história da serpente no Éden não termina com a queda. Ela aponta para algo muito maior que se revela plenamente em Jesus Cristo, o segundo Adão. Adão, o primeiro homem. Se Adão foi o primeiro homem cuja desobediência trouxe o pecado e a separação de Deus. Jesus, o Redentor. Jesus é aquele que veio para reverter essa condição, trazendo redenção e reconciliação para a humanidade. Na carta aos Romanos, capítulo 5, Paulo faz essa comparação clara. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, da mesma forma a justiça e a vida eterna vêm por meio de outro homem, Jesus Cristo. Ele é o novo começo, aquele que assume o papel de representante da humanidade. Mas ao contrário de Adão, viveu em perfeita obediência à vontade de Deus. A vitória final em Cristo. Essa conexão com Cristo é fundamental para entender o desfecho da batalha que começou no Éden. A profecia de Gênesis 3:15 fala de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa que se cumpriu em Cristo através da cruz e da ressurreição. Vitória na cruz. Ao morrer pelos nossos pecados e vencer a morte, Jesus derrotou o poder do pecado e de Satanás. Poder do Espírito. Por meio do Espírito Santo, aqueles que seguem Jesus recebem poder para resistir às tentações da serpente, para viver na liberdade da graça. Nova criação. Jesus inaugura uma nova criação, onde o pecado e a morte já não têm domínio. Ele traz a esperança de um novo Éden, um lugar de comunhão restaurada com Deus. Essa é a verdadeira mensagem por trás da serpente em Gênesis. Não apenas uma história de queda, mas uma narrativa que aponta para a vitória final de Cristo, o Senhor, que venceu a escuridão e nos convida a viver na luz eterna.